Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo de resenha sobre livros. E na resenha de hoje vamos falar sobre A Revolução dos Bichos de George Orwell. Se não me engano, ele é de 1945. A gente vai acompanhar uma história, Fazenda do Solar, em que existem os animais e lá eles são cuidados pelo Jones, que é o dono da fazenda, junto com seus homens. Aí passa-se um tempo, lá tem o porco da fazenda, que é o mais velho entre todos eles, e segundo ele é o único que sobreviveu da matança contínua dos animais, que é aquele ciclo de que cria esses animais na fazenda, do trabalho para engorda, né? Depois é morto para ser vendido. E dentre os porcos ele foi o único que sobrou, não sei o porquê, mas ele não levou o mesmo destino dos outros, que é de ser engordado para ser morto e vendido para servir de consumo humano, né? Esse daí eles chamam de Major, o nome do porco. E o Major canta uma música para eles, que até então ele ouviu quando era criança e pouco lembrava-se dela, só que no momento teve um estalo na mente dele que ele acabou lembrando da música, chamado Bichos da Inglaterra, que fala sobre uma liberdade que eles sonhavam que um dia o domínio humano acabaria e somente o domínio dos bichos existiria. E de lá ele começa a falar sobre a revolução e que ou na vida das pessoas que estão ouvindo ou numa vida futura que um dia eles fossem livres do Jones ou dos humanos em geral. Dito isso, né, ele põe isso como essa planta essa ideia nos outros bichos que tem lá, que são pato, cachorro, cavalo, égua, ovelhas, e planta essa ideia na cabeça deles para que eles fossem livres e porque eles produzissem para si e não para os homens. Aí passa-se o tempo, ele morre de velhice, e quando o Jones ele falha em tratar dos animais por motivo de bebedeira, que ele falha nos dias para comer, para pôr comida para os bichos, porque eles acabam passando um pouco de fome, porque até então eles são submissos a tudo que o ser humano, que é o Jones, faz. Eles acabam se revoltando com isso e não mais aceitando aquele estado de submissão e atacam o Jones e conseguem dominar lá a fazenda deles. E coincidentemente, por o Major ser o porco que implantou essa ideia de revolução, os porcos são ditos como os chefes, os cabeças do movimento. Né? A princípio eu não entendi direito, né? Porque até então eu fiquei em dúvida de por que foi colocado os porcos como os líderes. Eu fiquei tentando fazer um paralelo se eles eram os bichos mais inteligentes. Foi por isso que apenas como o livro diz, de que foram colocados como chefes. Mas eu pensei comigo mesmo, nesse caso não seriam os cachorros os mais inteligentes? Eu fui tentando fazer essa comparação de paralelo e tentar justificar o porquê que foram colocados os porcos pelas ditas inteligências, se aquela inteligência era real, mas não. Os porcos eles são colocados como líderes e são ditos inteligentes, os mais inteligentes lá na fazenda, por motivo da história, para passar uma mensagem que a gente vai entender no final do livro. Os porcos lideram o movimento de revolução. A fazenda não mais se chama Fazenda do Solar, e sim a Fazenda dos Bichos. E todo mundo, só que é engraçado que isso vai de uma ponta de... porque os animais conversam entre si, né? Vai de uma ponta, que eu posso dizer, mística, em que os animais se entendem, entendeu? E até então eu acreditava que o livro ia continuar nessa linha de que realmente animais que se entendem dominaram a fazenda e que os seres humanos iam continuar numa linha real de que o que é aquilo? A fazenda, simplesmente o dono foi embora e os animais dominaram a fazenda e fica por isso mesmo. Aí os humanos iam lá tomar posse da fazenda dita abandonada, porque ficou isso, uma fazenda abandonada para a sorte dos bichos.
mas não é isso que acontece. Tipo assim, no decorrer da história, há um mesclado. Tipo assim, o entendimento dos bichos começa a cruzar-se com o entendimento dos humanos, entendeu? Porque os humanos sabem do ocorrido, aceitam, entendeu? E simplesmente colocam como satisfatório ou como um acordo de que foi dominada a fazenda e que quem manda é os bichos e é por isso mesmo, entendeu? Os bichos realmente são vistos como donos do lugar. Não apenas uma fazenda abandonada que está cheia de animais, não. Os animais realmente são vistos como donos. O que começa a levantar no livro, sem querer agora, falando dessa resenha para você entender melhor, uma subida de igualdade, entendeu? De igualdade com o ser humano. Então eles fazem leis, que até então eu tinha pensado assim, os 10 mandamentos, só que né, realmente eles chamam de mandamentos, chamam de 7 mandamentos, e que existem leis de que animal não mata outro animal, de que todos são iguais, e tem as tal de, não é diretas, ou retas, eu me lembro no momento, que são, tipo assim, são leis, ou uma lei, que abrange todas as leis. Formas mais simples para os que entendem menos, porque aí você começa a ver como é que cada animal recebe a revolução, como cada animal recebe as leis. E eles começam, o porco, um dos porcos diz que aprendeu a ler e escrever e começa a passar isso para os outros animais. Mas alguns animais aprendem menos, outros quase nada, mas ninguém aprende como os porcos. Os porcos são os que mais sabem ler e escrever, e como eles detêm o conhecimento, eles são mais ainda chefiados como líderes. Não apenas porque eles tiveram aí o major, né, que era o porco, que estava vivo entre eles. Não só o fato de ter a ideia da revolução, mas também eles têm o conhecimento para manter o cuidado, porque se o ser humano Jones não mais existe, tem que ter um substituto de liderança, logicamente. Porque ninguém lá vive ao léu, apesar de que era que praticamente estava sendo posto nisso do livro, que os animais iam viver de forma independente, que tudo que eles produziriam na lavoura, nos plantios, o leite das vacas, tudo seriam para eles, e não mais para os homens, porque eles se sentiam escravizados. Eles produziam tanto e não recebiam quase nada. Aí você começa a ver a divisão entre os animais e você começa a fazer a comparação, que para mim foi inevitável fazer o comparativo, trazendo esses animais para nós seres humanos, de acordo com categorias mesmo sociais que a gente vê no nosso dia a dia. Porque com eles colocando a leitura para eles, o aprendizado da leitura, e não somente isso, também como junto com o recebimento das regras e como cada um tem que ser convencido de uma forma diferente, ou apenas isso eu consegui trazer naturalmente, pelo menos para mim aconteceu isso, consegui trazer isso naturalmente para a vida. E eu comecei a olhar isso por social. A princípio teve uns que tinham a cabeça mais, não diria fechada, mas que eles tinham entendimento, que eles queriam liberdade e que foi difícil de convencer, porque eles queriam primeiro convencer a força bruta, a mais forte, que no caso lá era representada pelos cavalos. Outros que eles não conseguem enquadrar na lista, apenas dizem que devem ter respeito, mas não conseguem trazer para si, que no caso são os ratos e os coelhos, porque eles dizem que são selvagens ou indomáveis. Eles estão ali, a gente não consegue trazer, porque eles são irredutíveis, mas vão ser nossos camaradas, porque é assim que eles chamam uns aos outros de camaradas. Aí no livro, há uma coisa que chamou muito minha atenção por parte das ovelhas. As ovelhas elas são ditas no livro como a categoria que nada aprende. Porque lá tem os dois porcos, que é o Bola de Neve e o Napoleão. Tanto que eles brigam muito entre si. Porque tudo lá de início é feito a base de votação. Geralmente o que um falava, o outro não concordava. Aí é posto para votação entre os outros animais, e geralmente quem ganhava muito era o Bola de Neve, se não me engano, por causa que ele era mais eloquente, ele falava de uma forma mais convincente. E engraçado sobre as ovelhas, que elas replicavam, elas concordavam com o último
que vinha convencer elas. O que me chama a atenção porque elas são ditas que têm menos conhecimento, as ditas sem cultura, e elas não conseguem aprender nada, mas que isso tomou como base de apoio muito importante, porque eles ensinaram uma regra para elas, que elas começaram a repetir isso constantemente, de que 4 pernas bons, 2 pernas ruins. E toda vez que havia um discurso, elas começavam a cantarolar entre si, em alto bom som, por muito tempo, abafando qualquer outro tipo de objeção. Então a história vai se desenvolvendo, acontece que o Bola de Neve tem uma ideia de fazer um moinho de vento para poder acelerar a produção de moer grão, se eu não me engano, e de produzir energia elétrica para que tenham o direito de ter água fria e frio quente e também luz, se eu não me engano, nos galpões. Sendo que era proibido nas leis deles haver qualquer contato com o humano, usar a casa grande, que foi feita de museu, vestir roupas de humanos, colocar em si adereços de humanos. O humano era algo totalmente proibido. Aí vem o Napoleão, né, dizendo que aquilo era desnecessário, que não precisavam de energia, por causa que isso era algo mais humano que animal, e então foi contra o projeto. História vai, história vem, Napoleão consegue expulsar o Bola de Neve, toma para si o governo geral, a liderança geral da fazenda, e depois passa pouco tempo, ele retoma o projeto do moinho de vento, que ele era contra, ele toma e depois diz que é dele. Aproveitando, a partir daí ele vai usar muito isso, a curta memória dos animais, que ele acaba colocando através de um interlocutor dele, que é o Garganta, né? Opiniões que ele vai de animal e animal falando, distorcendo aos poucos verdades, aproveitando da memória curta dos mesmos, que são os bichos em geral. Cada um tinha uma memória mais forte que a outra, ou nem tanto, e eles confusos, eles não acreditando mais em si mesmos, ou naquilo que eles lembravam muito ou pouco, eles começavam a tomar como verdade o que o Garganta dizia para eles, justificando que o chefe sempre tinha razão, e também dizendo que os animais começaram a falar entre si. Se Napoleão falou, é porque está certo. Então, pouco a pouco, ele vai expandindo o seu domínio entre eles, até que começa a haver certas objeções. Então, eu preciso falar essa parte aqui, que acho que é um spoiler que vai mexer com o final do livro. O final do livro ele é incrível, mas o último ato que eu achei que é para fechar o domínio dele, existe 2 na verdade, mas eu vou falar do primeiro. O segundo eu vou deixar que vocês leem, porque é meio revoltante, assustador, ele é horrível, mas eu vou falar do primeiro porque quando o Napoleão consegue expulsar o Bola de Neve da fazenda, aparecem cachorros brabos que até então ali o Napoleão tinha tomado para si quando filhotes, e ele usa esses cachorros, não sei se é 7, não me lembro disso, como soldados, ou seja, força militar, o que também ajuda ele a impor as suas regras aos demais outros animais. Então nós temos aí conhecimento, nós temos aí distorção de verdades, nós temos aí força militar, vários fatores que deram força para ampliar e manter o domínio do porco lá chamado Napoleão. Tanto que os animais agora estavam numa altura que, mesmo que eles fossem contra o movimento, contra essa liderança, eles começavam a se calar. Eles começaram, mesmo revoltados, a não mais se impor, porque eles não tinham mais forças para isso. E começaram a rebaixar a imposição de falar entre os amigos
e depois rebaixar mais um pouco de falar só para si mesmos quando estiverem sozinhos. Vou falar sobre o que eu acho desse livro. Esse livro, para mim, eu sempre quis ler. Eu sempre ouvi muito bem falar dele, né? A Revolução dos Bichos. E tem outros livros desse mesmo autor que eu quero ler também, mas só que esse ele é épico, né? Quando eu comecei a ler o livro, a princípio eu achei, porque ele tem uma estrutura diferente. Não é aquela estrutura normal de parágrafos ou que é o que o locutor fala, né? E parágrafos com travessão, que são a fala dos personagens. Ele tem uma construção diferente. Vocês ao ler, vocês vão ver que realmente a fala dos personagens parece que é em aspas, que são os bichos, né? Isso, a princípio eu achei diferente, me incomodou um pouquinho, porque eu gosto de uma leitura mais tradicional, né? Mas depois não mais. E as coisas que acontecem, como acontecem no livro, elas são mais simples. Eu não digo de saídas fáceis, elas são mais simples, mais rápidas, tanto que ele é um livro que para mim foi rápido. Mas acontece que no começo eu achei meio estranho, depois eu comecei, quando eu me emergi, fui imerso na história, eu comecei a entender melhor que a forma como é escrito o livro de forma mais simples, apesar de ter uma mensagem forte, poderosíssima, eu acho pelo fato de nós termos animais na história, né? Que apesar de que o autor ele humaniza os animais para poder falar sobre a gente e usa animais para isso, eles ainda são animais. Então acho que não faria sentido ter grande, apesar de que tem planos ali, mirabolantes e projetos, as formas como que eles acontecem, algo acontece para que um plano tenha efeito, começa a ter impacto entre os bichos, é de forma mais simples, porque a gente não se esqueça de que foi feito por animais, e não por seres humanos, que até então se diz que, né, somos os mais inteligentes. Há controvérsia. Então ele tem essas estruturas diferentes, mais simples. É um livro que a gente pode muito, e tem um aprendizado muito grande mesmo, que você consegue trazer para si, trazer para a sua sociedade. Você consegue enxergar através desse livro como que a sociedade se comporta ou está se comportando, entendeu? De como a influência consegue entrar na vida das pessoas, de como a influência de apagando o passado para reescrever uma nova história baseado na ignorância do povo é usada nesse livro, porque a partir daí parece que só o que a pessoa fala, o chefe fala, é dito correto. Mesmo que aqui esteja datado, escrito, documentado o oposto, mas aquilo que foi escrito, ele começa a desmoralizar, ele começa a dizer que não é real, ele começa a dizer que não foi bem assim, ou reescreve, como é dito no livro, reescreve as regras, colocando aspas. Hoje no livro as regras são reescritas à mão mesmo, né? Mas a gente bem sabe, se você está vendo esse vídeo, consegue entender que existem algumas regras de alguns departamentos, de alguns movimentos que elas são reescritas na oratória, né? De coisas que lhe foi dito um certo comportamento, por exemplo, as pessoas adicionam coisas pessoais e por serem líderes existe uma grande massa que vai acreditando, entendeu? Então ele tem muito a ser aprendido, é um livro que se torna necessário, tanto que quando eu coloquei lá na minha resenha no Scooby de lidos, eu coloquei bem assim, muito atual, porque parece que ele foi escrito esse ano, mas não, ele foi escrito em 1945, né? Não, publicado, né? Porque parece que foi antes. E realmente é um livro incrível. Eu dei 5 estrelas, favoritei. E é isso. Eu espero que quando vocês leem, como é que eu sempre digo aqui no vídeo, que vocês consigam tirar proveito, porque ele não é um livro raso, ele não é um livro farofento, que é ótimo também, né, para você dar mais descarregada na cabeça às vezes, mas ele é um livro que você tem muito a aprender e levar para a vida. E você consegue, através deste livro, aquilo que você consegue aprender deste livro e tomar para si, você se torna mais esperto e você consegue formar opiniões melhores, mais bem fundamentadas. Agora eu vou ler aqui, né, como eu sempre estou fazendo agora nos meus vídeos, e eu quero tomar isso como costume,
as minhas anotações, né, da Revolução dos Bichos. Coloquei aqui. Comecei como o Major, porco leitão, deixou seu legado a todos os outros animais da fazenda. Anotei, né? Que mais? Os porcos são ditos os mais inteligentes dentre os animais. Pensei que esse título era aos cachorros, porque eu falei no início do vídeo, né? Mas isso tem um motivo depois no final. Na verdade, esse motivo mais aparece no epílogo do que no livro mesmo, né? Animalismo. Que o animalismo é os pensamentos do Major, que é toda aquela regra que ele fala, movimento dos animais, eles chamam de animalismo. Que é desse animalismo que tem os 7 mandamentos deles, né? Coloquei os cavalos da história representam muita gente que eu conheço. Meu Deus do céu. Porque os cavalos eles trabalham cegamente, obedecem regras à risca, apesar de terem, né, vontade própria. Eles são usados, como eu falei, como força de trabalho. Eu notei que ranço desse Napoleão foi quando ele começou a mostrar as garras, dentes, as presas. Eu notei mais aqui. Muito interessante o uso das ovelhas, que apenas replicam a última mensagem dita e repetem incansavelmente a única lei que aprenderam, sobrepondo as suas vozes sobre a maioria. É porque elas gritam que elas abafam todo mundo. E elas são poucas, tá? Fazendo dela ter muito animal. Mas elas fazem um estardalhaço tão grande que acaba sendo a voz dos mares. E o que elas diziam eram 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Isso aqui fechava qualquer discussão. Cantei aqui. A cada reunião finalizada, eles cantam o seu hino nacional. Que é a Revolução, que é os bichos da Inglaterra, né? Que é que começa um patriotismo aqui nesse... Quando mais vai aumentando a liderança do porco, o Napoleão, o patriotismo com desfiles, hasteamento de bandeiras, com o cantar do hino deles, que é os bichos da Inglaterra, é algo que fica muito mais forte. Em certo momento, né? Napoleão de camarada passa a se chamar líder. Que eu notei um negócio aqui antes. Os cachorros para mim são o exército. Eu notei bem aqui. Será que alguém quer Jones de volta? Isso, até o momento, calar qualquer boca. Isso cala mais do que as ovelhas, na verdade. As ovelhas, elas conseguem terminar as reuniões. Na verdade, isso tem 2 pontos. Basta as ovelhas replicarem, falarem, repetirem em alto e bom som 4 pernas bons, 2 pernas ruins, calavam reuniões. Certo? Agora, será que alguém quer Jones de volta? Isso calava uma contestação pessoal, uma revolta pessoal. Quando alguém começava a ir contra o pensamento da maioria, do líder, eles vinham com essa frase: será que alguém quer Jones de volta? E isso fazia a pessoa, obrigava a pessoa que estava até então com dúvida, com suspeitas, que estava começar ficando contra o movimento, 1, 2 ou 3 pessoas no máximo, não falando de grupo geral, de grupos pequenos, fazendo essa pergunta, a pessoa automaticamente era obrigada, ela se sentia na obrigação de concordar com a nova ideologia, o novo pensamento que o Garganta, que era interlocutor do porco Napoleão, trazia para eles. Que delírio coletivo, kkkk. Umas coisas aconteceram lá, você tem que ler para saber. A canta aqui. No final você entenderá o porquê de ser os porcos a classe dominante. Agora que, como no último livro que eu fiz a resenha da Colin Hoover, né, que foi assim que acaba, que eu notei 2 frases que me chamou a atenção. Esse livro aqui também tem uma frase que me chamou a atenção no finalzinho. Que foi: detesto cada palavra que o Senhor diz.
mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Ah, meu Deus do céu. Então é isso. Essa foi a leitura da resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um livro incrível que eu amei. Foi levar pra vida. Eu acho que. Foi incrível, meu Deus do céu. Acho que vocês vão conseguir aprender muita coisa para a vida de se tornarem seres humanos mais espertos, que vão poder formular opiniões melhores, opiniões próprias, que isso que é importante. Eu acho que isso que a leitura, o autoconhecimento nos traz. A gente para de ficar replicando a ideia dos outros, ou ficar baixando a cabeça para um dito líder que a gente admira, ou que o povo admira. A gente começa a formular opiniões próprias e começamos a ter nosso próprio conhecimento, fazer nosso próprio caminho, porque é isso que eles não querem. Né? Então eu espero que vocês consigam aumentar mais essa força pessoal, individual de cada um de vocês. Então fico por aqui. O próximo livro é da Daisy Jones, Leadership, né? Da Taylor. É um livro que, nossa, já começou forte. Então, se você gostou, escreva, curta, compartilhe para ajudar no engajamento. Comenta aqui embaixo também. E até a próxima. Tchau.